Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Fala, Suede. E aí, senhor Wilson, tudo bom? Ué, você tá num cenário novo? Oh, eu tô falando com o pessoal aqui agora, eu tô num cenário diferente hoje, viu? Pois é, o que que a gente não faz para esse pessoal, hein, Wilson? Uai, Tô aqui viajando, tinha que parar na estrada pra gente cumprir o nosso cronograma de lives, uai, é isso aí. né? Não deu para chegar. É igual eu tava Hoje te nós vamos explicando. falar sobre as classificações dos queijos. Isso, o nosso objetivo hoje é trazer essa informação para o pessoal de classificação, como que os queijos são classificados segundo a legislação, né? Então vamos começar. Bora Como lá, que é classificado? da importância de se conhecer a classificação dos queijos, até porque uma vez que você conhece a classificação, você vai produzir o queijo de forma a evitar que você tenha um queijo que não atenda a legislação nem o anseio do mercado em geral. Por isso que é importante a gente conhecer sobre classificação de queijos, né? E eu quero falar de um detalhe interessante. Qual que é a legislação? Qual que é a legislação que define a classificação dos queijos? Essa legislação é uma legislação do Ministério da Agricultura, que é a Portaria 146 de 1997. É uma legislação antiga, mas que ainda está em vigor, né? Depois dela foi surgindo aí, junto com ela surgiu alguns RTIQs, né, que são os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade, e surgiram também, né, alguns queijos não tinham o RTIQ e surgiu a necessidade de, ao longo do tempo, esses queijos serem desenvolvidos, os RTIQ desses queijos, né? Então, assim, a gente pode citar aí queijos como, por exemplo, o Minas Padrão, que recentemente é que teve o RTIQ emitido, né, pelo Ministério da Agricultura. Então, essa legislação ela é muito importante, está em vigor até hoje. Do que ela trata? Basicamente, ela trata da classificação dos queijos e trata também daquilo que são os parâmetros físico-químicos e microbiológicos do queijo, que são aquilo que a gente tem que tomar bastante cuidado para evitar problemas aí com fiscalização. E o detalhe importante de fiscalização é que o pessoal pensa assim: queijo é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura ou pelos órgãos estaduais de inspeção sanitária. Não é só eles, né? São eles que visitam você na sua fábrica, fazem as orientações, mas o seu queijo pode ser, por exemplo, coletado pela Anvisa. A Anvisa não vai coletar lá dentro da fábrica, mas ela pode coletar esse queijo na gôndola do mercado, né? E se esse queijo não tiver com os parâmetros físico-químicos, microbiológicos ou até sensoriais adequados, você pode receber um auto de infração, né? Então é Ué, importante. Sim, você colocou um negócio da Anvisa aí? Vou te fazer uma pergunta aqui agora que surgiu. A certo. gente teve umas coletas de leite, o HT, uma época, pelo Procon. Isso acontece também nos queijos? Sim, acontece nos queijos. Inclusive, isso é um trabalho dos PROCONs e isso depende do estado, né? O PROCON estadual, ele promove ações de avaliação dos produtos de origem animal. E isso é independente do Serviço de Inspeção Federal, Municipal ou Estadual. O próprio PROCON pode fazer isso. É uma forma deles garantirem que os alimentos que estão sendo fornecidos ali, alimentos de origem animal, estão atendendo aos requisitos de qualidade, né? Então, é muito comum a gente ver isso, né? Essas ações. Elas não têm períodos específicos, né? Elas podem ocorrer em diversos períodos aí do ano, mas são suficientes para causar bastante problema. Se os Sim, produtos sim. não estão dentro dos padrões de qualidade, é bem complicado e a gente vai estar tratando, inclusive, com um órgão, né, do judiciário. Complicado, né? Tem que Eu ficar muito tive, atento com isso.
Eu tive situações nessa época, se eu não me engano, foi por volta de 2017, 2018, que a gente teve essas coletas de leite UHT, leite pasteurizado, Leite e pasteurizado. eu até acompanhei algumas análises, e assim, é justamente isso aí que você está falando. Eles coletaram e detectaram em alguns laticínios que não estavam atendendo a legislação vigente, então tiveram que defender perante ao Ministério Público, né? Isso. São programas de defesa do consumidor, né? O Ministério Público ele coleta as amostras, envia normalmente para laboratórios da Anvisa para realização de análise e alguns casos até para laboratórios do próprio Ministério da Agricultura, né? Aqui em Minas Gerais, a gente teve aí muitas amostras analisadas no Lanagro, né? Antigo Lanagro, que hoje nem chama Lanagro, é LFDA agora, né? Mas um programa de conformidade dos produtos de origem animal próprio do Ministério Público, né? Interessante, né? Combater fraude, isso aí é importantíssimo. E por falar em fraude, o que que acontece? Essa legislação, essa portaria 146, ela tem um item que ele é muito importante e hoje eu vejo ele sendo totalmente desrespeitado. Vamos falar assim, né? A palavra correta seria assim. Tem um item lá nessa portaria, né? Não é nem artigo, porque ela é uma portaria, que, que trata da denominação queijo. Para que serve essa denominação queijo? Né? Essa denominação queijo, eu quero até ler aqui para vocês, ela está lá escrita assim, ó, denominação queijo está reservada aos produtos em que a base láctea não contenha gordura e ou proteínas de origem não láctea. Olha só que interessante. Queijo é aquele produto que não tem, né, em que a base láctea dele não tem gordura e nem proteína de origem não láctea. Só que é engraçado, né? A gente comentou numa live aí recentemente aí, queijo vegano. Olha a dificuldade. Se a denominação está reservada para os produtos que tem só o leite, né, que não tem proteína e nem gordura de origem vegetal, por que que esse queijo por que que esse produto, né, é chamado de queijo? E se a gente olhar lá na lista de ingredientes, né, a gente tem lá um detalhe muito interessante, né, nos produtos veganos. Não contém leite. É muito contraditório. Infelizmente, a gente tem essas dificuldades, a legislação tem várias situações, muitas vezes regulamentadas e outras que infelizmente não são regulamentadas e que acabam criando muito problema, né? Então, Ué, assim, sim, inclusive esses queijos que você está citando, queijo vegano, como ele tem um apelativo muito forte para essa questão de saúde, alguns deles têm um preço até mais alto que o queijo original, né, cara? É sim, uma. sim, sim, Eu tô deixando aqui sim. até um protesto, para te falar a verdade. Não, são situações assim, nós que trabalhamos com queijo, a gente sabe a dificuldade de queijo, a gente não tem como concordar com essa situação, né? Um produto que não tem leite ser chamado de queijo, Não, né? eu também. Ah, Sendo que a legislação já define que para chamar de queijo, a denominação está reservada aos produtos que não contêm nenhum tipo de gordura e proteína de origem não láctea. Então, é contraditório, infelizmente é uma reclamação que a gente tem aí, mas que cabe assim uma regularização por parte da Anvisa, no caso, né? Que são produtos na maioria dos casos, de origem vegetal. A gente fala isso porque se você ler ali a lista de ingredientes de um queijo vegano, você vai encontrar ali leite de amêndoa, leite de coco, é tudo de origem vegetal verdadeiramente, né? Vegano. animal nada. Animal nada, né? E esse é o apelo deles, né? Justamente. Não contém leite. Mas infelizmente a gente tem essa dificuldadezinha aí para a gente tratar, né? Bom, mas vamos lá. Sobre classificação de queijo, né? O que essa legislação traz para nós e que é importante da gente entender para produzir queijos que atendam o mercado, né?
A primeira classificação que a gente tem dos queijos é com relação ao seu processo. É um queijo fresco, é um queijo maturado. Né? Isso é uma diferença muito grande para a linha de queijos. Né? E quando a gente fala de queijo fresco, nessa classificação, engloba alguns tipos de queijo, tipo mussarela. Você fala, mas mussarela não é queijo fresco. Não, é só forma de classificar. Né? Porque a consideração de fresco é aquele queijo que ao final do processo está pronto para o consumo. Né? Enquanto que queijo maturado é aquele que ao final do processo de fabricação ele precisa de um período de maturação para logo depois poder ser comercializado. Então, a primeira diferença começa aí. Né? Diferença entre os processos. Né? Aí, dentro dos queijos frescos, aí, né, a gente tem aí, né, a ricota, a gente tem queijo Minas Frescal, que está dentro dessa gama de queijos aí que a gente considera como frescos. Já na parte de queijos maturados, né, que são aqueles queijos que devem sofrer, após o processo de fabricação, um período de maturação, a gente tem outros exemplos aí, como Minas Padrão, queijo prato, né, queijo parmesão, né, são queijos que demandam processo de maturação, independente do tipo de processo, do período que eles vão ficar maturando. Porque a gente está falando aí de queijo de 20 dias, de 25 dias e de 6 meses. Né? Só que são processos de maturação. Uns mais intensos, outros menos intensos, mas existem a necessidade de maturação. E um detalhe interessante, Wilson, para quem trabalha com queijos, é que na hora que a gente vai fazer o registro desse produto no órgão de inspeção, é importantíssimo a gente saber a classificação. Se você classifica o seu queijo errado, você com certeza vai ter problema. Ontem eu tive uma situação dessa. Ontem um cliente me ligou e falou assim, eu recebi aqui um comunicado aqui, um termo de intimação do Ministério da Agricultura, me falando que o meu queijo está classificado errado, que eu preciso de ou cancelar o registro ou fazer a alteração do registro. Na verdade, é um queijo fresco, só que ele foi classificado também, depois a gente vai falar dessa classificação, como um queijo de baixa umidade. Uma coisa incompatível com a outra. Né? Normalmente, os queijos frescos, eles não têm umidade baixa. Muito pelo contrário, eles têm umidade muito alta. Né? Normalmente são queijos de alta umidade ou de muito alta umidade. Então, o que aconteceu? Esse cliente, no momento dele fazer esse registro, ele utilizou uma classificação incorreta para registrar o produto. O CIF fez uma auditoria nos processos de rotulagem e identificou esse problema. Né? Menos mal que, na verdade, era só a classificação errada, mas já criou problema. Isso aí pode gerar auto-infração. Né? Então, é importantíssimo a gente conhecer isso. Uma classificação tão simples entre queijo fresco e queijo maturado causa tanto problema? Causa. Inclusive, auto-infração, dependendo da situação. Né? Você falou da umidade aí, eu ia te perguntar se a umidade interfere nessa classificação, a gordura também interfere nessa classificação? Interfere. Né? São os outros pontos que a gente fala da classificação. Então, a gente falou de classificação pelo processo, fresco, maturado. A gente tem também uma classificação dos queijos, segundo a legislação, por gordura. Né? Só que é gordura no extrato seco. Né? Às vezes o pessoal confunde muito isso, confunde muito mesmo. Não é gordura do queijo, é gordura no extrato seco. Né? É aquela gordura que está no queijo, mas só que ela vai ser comparada com o extrato seco e não com o teor total de componentes do queijo. Né? Então, os queijos se classificam aí nessa faixa. A gente tem aí classificações para queijo extra gordo, né, ou com creme, queijo que tem acima de 60% de gordura no extrato seco. Isso é muito alto, viu, pessoal? Isso é muito, mas muito alto mesmo. A gente tem aqui os queijos aqui, ó, que se classificam como gordos, né? Que contêm entre 45% e 59,9% de gordura no extrato seco.
Aqui dentro dessa classificação aqui, a gente encontra muito queijo, tipo queijo parmesão, que pode variar, né, de gordo a semi-gordo a gordo, e alguns queijos que têm uma quantidade de gordura muito elevada. Por exemplo, queijo prato, né? Ele transita em duas faixas aqui, entre semi-gordo e gordo, ou seja, ele poderia ter até 59,9% de gordura no extrato seco. Eu queria fazer um parêntese aí, Luiz, para a gente explicar esse negócio de gordura no extrato Eu seco. ia te perguntar isso agora. Você já explicou até numa live anterior, mas eu acho que seria interessante colocar isso de novo. Isso, e é uma dúvida muito frequente. Sim, Inclusive, sim. o pessoal costuma me encaminhar relatório de análise, falando assim, eu nunca fiz queijo com esse teor de gordura, esse laboratório está completamente errado, que não é assim, o meu queijo dá no máximo 25% de gordura, 25% de gordura, e esse lá, o deles veio com 45% de gordura, né? Mas porque não é gordura que a gente calcula assim, né? A gente, para fazer a gordura no extrato seco, a fórmula é gordura no extrato seco, que a gente abrevia para GES, é igual a 100 vezes a gordura dividido por 100 menos a umidade. Ou seja, 100 menos a umidade, extrato seco. Então, a gordura que a gente está calculando é com base no extrato seco. Por isso que o valor sempre vai ser maior, né? Porque o extrato seco é uma fração dos componentes do queijo. Se você tem aí, por exemplo, a gente está falando de queijos duros, né? Ele tem umidade baixa, umidade ali de 30%, o extrato seco dele é 70%, né? Então já é bem diferente. E a gente faz a porcentagem de gordura comparado com o extrato seco. É por isso que o número muitas vezes é bem maior do que o teor de gordura do queijo. Então o teor de gordura vai do queijo da Maria. Por exemplo, vamos citar a mussarela, que é um queijo muito comum, todo mundo conhece, todo mundo faz. Ela tem um teor de gordura variando ali entre 22% a 26% de gordura. Em média, uma mussarela boa, fatia bem, ela tem esse teor de gordura. Mas o teor de gordura no extrato seco vai variar ali entre 41% a 43%. Né? São números diferentes, mas por quê? Porque a gente só faz o cálculo baseado no extrato seco e não nos componentes gerais. Por isso essa diferença tão grande e que gera questionamento, né? Quem tiver interessado aí nessa planilha, manda um direct para a gente. Avisa lá, por favor. Tava na live, eu quero a planilha. Que aí a É gente isso vai aí. disponibilizar. Tem uma pergunta aqui do Járbio. Quais os limites máximo e mínimo de gordura para mussarela? Já, olha o que acontece. A mussarela, né, o RTQ dela define que ela é um queijo que pode variar de média a alta umidade e teor de gordura no extrato seco de no mínimo 35%. Isso é gordura no extrato seco, né? E ela tem essa variação de umidade entre média e alta. O que é uma mussarela ideal? Ela vai ter uma umidade ali variando ali de 43% até 46%, né? É a umidade ideal de uma mussarela que vai fatiar bem, derreter bem. E o teor de gordura na mussarela, ele vai ter que estar nessa faixa, entre 22% e 26%. Para quê? Para que quando a gente fizer o cálculo de gordura no extrato seco, ele não fique abaixo de 35% e atinja teores ali entre 41% e 43%, que é o ponto ideal para que a gente tenha uma mussarela fatiando perfeitamente e que vai ficar no mercado por um bom período e vai manter essa característica de fatiabilidade, que é a mais importante da mussarela, em condições constantes, né, satisfatórias para fatiamento. Então, o que a gente precisa tomar de cuidado é a padronização do leite. Para você ter gordura de mussarela entre 22% e 26% de gordura, não tem como você fazer uma mussarela com leite integral. Pode ter certeza que vai extrapolar muito esse valor aí e vai te trazer problemas. Então tem que padronizar, né? A gente vai padronizar ali a nossa mussarela entre 2,9, 3,1 aproximadamente, para a gente conseguir esse valor
de gordura, consequentemente, atender o padrão da mussarela de gordura no extrato seco. Ué, Opa. perante ao Ministério da Agricultura, eu queria saber o que que acontece quando, em uma análise oficial, um queijo é detectado. Ele é claro, não é uma análise oficial. Uhum. O queijo já, Lula está classificado como queijo de baixa umidade, mas nessa análise oficial o queijo foi detectado que ele está com os parâmetros de média umidade. Isso aí é muito comum para o parmesão. Por isso mesmo. Provavelmente é a situação. É, É, porque assim, o parmesão é um queijo que é de baixa umidade. No máximo 35,9%. Né? É uma das classificações, nós vamos falar dela aqui também. Mas vamos lá, o que acontece? O que o Ministério entende que está acontecendo com um queijo que é classificado como baixa umidade, mas tem teor, né, da amostra de média umidade? Eles entendem que é uma fraude econômica. Ou seja, você está incorporando água naquele produto, né, o que é a umidade, para ter uma vantagem econômica. Né? Ou seja, seu rendimento é melhor, você vai conseguir vender 1 quilo de água a preço de 1 quilo de parmesão. justamente. Fazendo uma Sim, analogia sim. aqui. Mas é o que o Ministério da Agricultura entende, que é uma fraude econômica. Né? E isso gera auto de infração. Né? Seu produto aí não quer dizer que o seu produto vai ser descartado, que o produto não pode ser consumido, não é essa a situação. Mas é considerar como uma fraude econômica e é um agravante no caso de detecção. Por que eu falo agravante? Porque toda vez que a gente tem uma não conformidade, existem situações atenuantes e situações agravantes. Né? E para o Ministério da Agricultura, quando você tem um produto que foi detectado uma fraude econômica, ele é considerado um agravante. Né? Porque está agravando a não conformidade do queijo, onde você está tentando obter uma vantagem econômica frente aos seus concorrentes. Então, realmente é bem complicado, a gente já não consegue ter muito argumento para defesa. Né? Porque a empresa é responsável pelo produto. A empresa não pode alegar que não sabia que o produto estava dando isso, ou que não sabia que tinha alguma falha no processo. Infelizmente, não vai colar essa aí. Essa questão Vai da ter problema. classificação dos queijos que você está citando é uma coisa muito importante, né, que a gente tem que levar muito em consideração. Muito. E é importante entender disso, porque eu tive um caso, eu já citei em outras lives, mas eu acho que é pertinente citar aqui, Sim. que um fiscal coletou uma amostra, mandou para o laboratório uma amostra de queijo de Minas padrão. E voltou o resultado da análise, o queijo estava dentro dos padrões de queijo de média umidade. E o fiscal entendeu que o queijo era um queijo de baixa umidade, então ele lavrou um auto de infração para a indústria por fraude econômica. Então, esse cliente, no caso em questão, nos procurou e pediu para realizar a defesa. Então, assim, a defesa foi simples de a gente fazer porque a gente estava amparado pela legislação, igual você está citando aí, pela classificação dos Isso. queijos. Então, isso é muito importante. Talvez a gente está falando aqui, eu estou citando isso, que talvez a gente está falando aqui, o pessoal está pensando assim, não, acho que eu não vou precisar disso no meu dia a dia. Mas aí está aí a importância de saber como que é a classificação de cada queijo, quais são os Sim. parâmetros deles, justamente para, nesse tipo de situação, você está sabendo, saber como agir perante o fiscal. Porque Isso. o fiscal é um É, ser humano, né? Ele também é é isso passivo que a eu ia erro. falar. Isso que eu ia falar. Gente, assim, a gente respeita muito o fiscal e deve, né? São pessoas que merecem todo o respeito nosso porque estão fazendo um serviço público de extrema importância. Sim, Mas eles também erram. Eles também erram. E para que a gente evite que um erro desse cause um dano, né, financeiro, e muitas vezes é um dano financeiro alto, sim, a gente precisa ter conhecimento. sim, Né? Como que você vai questionar aquilo que você não tem conhecimento? E ele é sim. uma autoridade. Ele falou. Se você não consegue, baseado na legislação, contradizer, perdeu.
né? Sim, Vai ter que pagar a multa e não vai ter como fazer nada. Então, por isso que é importante conhecer a legislação, né? sim. Essa legislação, a gente está falando aí da portaria 146, além dela, a gente tem as legislações específicas, que são os RTIQs de cada queijo, né? Ainda tem alguns queijos aí que a gente produz, que não tem RTIQ, mas que são avaliados por semelhança de outros queijos que já têm RTIQ, né? O RTIQ, por exemplo, que a gente falou aqui do Minas Padrão, né? Por incrível que pareça, o queijo chama padrão, mas não tinha padrão, porque não tinha RTIQ. E Até pouco nesse tempo, né? até pouco tempo, julho de 2020 que foi editada a legislação que definiu o RTIQ do queijo Minas Padrão. E nesse período, poderia ter acontecido o que você relatou, do fiscal entender que o queijo era uma classificação e o queijo é Sim. outra, e né, se É, você não conhece a legislação, vai questionar o quê? acredito que foi Não é verdade? uma confusão, uma pequena confusão do fiscal nesse caso, e que conseguiu ser reparado aí, né? A gente conseguiu resolver. Isso, Mas é muito importante o que você está falando. A gente muito importante. tem que estar de olho nisso aí, porque acontece de ter esse tipo de falha. Então, não se, como se diz, não acatar tudo. A gente tem que acatar a legislação, mas tem algumas coisas que a gente pode recorrer desde que a gente tenha conhecimento. Eu nem digo assim, É, o que eu falo, é lógico que a gente tem que tratar um fiscal com o máximo possível de respeito, né? sem Porque, igual dúvidas, você sem falou, são dúvidas. autoridades, Sim, mas tem algumas particularidades que acontecem que a gente também tem que ficar antenado quanto a isso. Ô, sem Éder, dúvida, sem a dúvida. gente tem Primeiro vou dar boa noite para a Fabiana, que acabou de entrar aqui, está sempre nas nossas lives. Grande Fabiana. Boa noite, Fabiana. O Jarbel está perguntando aqui: minha produção é pequena, como Certo? faço essa medição da umidade na massa? Ah, sim. Olha só, já, umidade, a gente tem as metodologias, várias metodologias para se fazer a análise, né? Desde metodologia com equipamentos sofisticados até metodologias simples para detecção de umidade, né? Para você determinar a sua umidade. Por exemplo, se a sua produção é simples, o modo mais tranquilo de se fazer seria utilizando uma balança, né? Aí teria que ser uma balança analítica, né? De precisão. Não tem como fazer numa balança comum, porque os números são bem pequenos, né? E utilizar, por exemplo, um micro-ondas, né? Que vai te dar uma ideia bem aproximada do teor de umidade do seu queijo, né? E como que a gente faz isso? A gente pesa uma determinada massa do queijo, triturado, né? O queijo precisa estar totalmente triturado, homogêneo, casca, interior, tem que estar bem homogeneizado. Não adianta ir lá e pegar só uma parte da casca da mussarela e querer fazer umidade, que ela vai dar muito baixa, e se pegar lá do miolo, lá do centro da mussarela, vai dar muito alto. Então a gente precisa ter partes iguais, né? Tanto de casca quanto de centro do queijo, triturar, e aí a gente pesa. Por exemplo, você pesa aí 10 gramas do queijo, leva para o micro-ondas, né? Aí varia, não adianta eu te falar que todo micro-ondas você pode colocar na potência média que vai dar certo, colocar na potência 10 que vai dar certo, você vai ter que achar o seu ponto aí. Que a gente vai fazer no micro-ondas? Secar esse queijo. Vai secar essa amostra já pesada, e até você notar que ela não está tendo diferença. Por exemplo, sequei por 3 minutos, voltei com o peso lá na balança. Ela diminuiu lá, ficou para tipo 8,5. Você volta para o micro-ondas, dá mais 30 segundos, pesa de novo. Foi para 8,45. Volta para o micro-ondas, mais 30 segundos, resfria, pesa de novo, 8,45. Quando você tiver repetição desse resultado, significa que não tem mais água para secar. Ou seja, sua umidade acabou. Aí sim você vai ter uma condição de fazer
é uma avaliação de quanto de umidade verdadeiramente tem no seu queijo, né? Ô, Esse é o processo mais simples que a gente tem para fazer. ô Javi, eu te indico, cara, contrata uma consultoria online nossa aqui, que aí, essas consultorias online geralmente elas duram um prazo de 1 hora, Sim. para ela e o Éder consegue te esclarecer isso aí com bastante tranquilidade. Eu acho que Né? seria uma solução boa, né, para ele É, aí. é, Você é uma poderia alternativa. ensinar isso com mais detalhe. Sim, sim. É bem alternativo e você consegue definir, chegar num número muito aproximado de uma tecnologia que seria um equipamento, né? A gente tem equipamento, analisador de umidade, por exemplo, ou fazer a metodologia tradicional, que é o uso de estufa regulada a temperatura de 100 graus, mas esse método na estufa ele gera um tempo aí de análise de aproximadamente 5 a 7 horas de análise, né? Então, nem é muito comum a gente ver na indústria, no dia a dia da indústria, fazer esse tipo de metodologia. Na indústria, normalmente, a gente tem um analisador de umidade por infravermelho ou por lâmpadas halógenas e assim funciona tranquilamente. Ô, Éder, na última alteração que a gente teve do risco A, teve alguma alteração na classificação dos queijos? O que acontece? O RISPO-A até tinha, no RISPO-A anterior, tinha muito detalhe sobre classificação de queijo, né? Inclusive, ele falava especificamente de queijo a queijo. No novo RISPO-A, né, o decreto 9013 agora de 2017, que foi alterado por um novo decreto 10.648, né, de 2020, o que acontece com eles? Eles não deixaram claro nesses documentos, né, nesse RISPO-A, as definições específicas de classificação de queijo. Por quê? Eles preferiram usar os RTQs como referência. Então, o próprio RISPO-A, ele remete para o RTQ, né? Ou seja, é uma legislação mais, como que eu posso te dizer, mais branda e que o conteúdo total está no RTQ, né? Ele direciona para o RTQ. Ah, você quer saber a classificação da mussarela, umidade, você quer Vai para o saber RTT. detalhe? Vai lá no RTQ, né? Ficou melhor assim, porque senão a gente tinha inclusive contradições, né? Existiam às vezes contradições entre RTQ e o RISPO-A. Eu te falo isso que tinha, eu não me lembro ao certo qual queijo que era, mas que tinha uma contradição muito grave com relação à temperatura de conservação. No RTQ falava uma coisa e no RISPO-A falava outra. Então, assim, para evitar esse tipo de problema, o Ministério da Agricultura colocou que essas classificações iam ser definidas no RTQ, que é um documento mais específico. Lá no RISPO-A, ele é mais abrangente, né? Pessoal, e quem tiver dificuldade de baixar esses regulamentos técnicos, dos queijos, entre em contato com a gente aqui, que a gente tem Isso, estudo aqui e a gente disponibiliza para isso, vocês, né? isso. E é muito interessante. Se você produz mussarela, você tem que ter um RTQ aí para consultar qualquer dúvida, né? Isso aí é importante. É só solicitar aqui que a gente encaminha tranquilamente para vocês. Éder, existe alguma classificação de queijo quanto ao sabor? Não, assim, é, o sabor, inclusive, ele é muito característico de cada queijo. Então, não existe uma classificação específica, né? Ele é muito característico de cada um. Processo, ingredientes que são utilizados. Então, assim, você não consegue classificar os queijos por esse sabor, porque é muito peculiar. Por exemplo, a gente pode estar falando, por exemplo, de queijos que têm uma mesma classificação geral e com sabores muito diferentes, né? A gente tem diversos exemplos aí de queijo que, por exemplo, se a gente pegar uma ricota e um queijo Minas Frescal, são a mesma classificação, são queijos frescos e de muito alta umidade. Mas quando você vai provar os queijos, os sabores completamente diferentes, né? Bem assim, longe um do outro.
Bom, mas aí, voltando aqui sobre essa questão da classificação quanto ao teor de gordura no extrato seco, a gente ainda tem os queijos que são magros, né, que são aqueles que têm teor ali de gordura no extrato seco variando entre 10 e 24,9%, e os desnatados, que são aqueles que têm menos de 10% de gordura no extrato seco. Né? Isso é muito importante fixar. A gente precisa ter queijos que atendam à legislação e o mercado. Então, né, tem que ficar atento com relação a isso aí. Outra classificação muito importante, bastante utilizada para os queijos, é quanto ao teor de umidade. Né? A gente até começou a falar um pouquinho aqui. Os queijos se classificam nessa situação em queijos de baixa umidade, que são aqueles queijos que têm umidade máxima de 35,9, né? Nesse contexto aí, a gente tem uma série de queijos, parmesão, emmental e por aí vai. São normalmente os queijos que a gente considera queijo duro, né? Que ele tem baixa umidade, então ele tem, né, mais matéria seca, então são queijos normalmente maturados, todos são maturados, na verdade, e consistência bem firme. Né? Essa é uma das características desse grupo. E a gente tem uma classificação quanto à umidade de queijos de média umidade. Queijos que variam de o teor de umidade de 36 a 45,9. São queijos variando ali com a massa um pouco mais macia, né? E nessa categoria a gente pode citar aí, por exemplo, queijo Minas Padrão, que recentemente o RTQ definiu, né? Então não ficou esse vai e volta, cada um faz queijo Minas Padrão do jeito que quer. Né? Eu lembro que antes do RTQ, a gente tinha queijo Minas Padrão no mercado com teor de umidade abaixo de 45,9 e queijo Minas Padrão com teor de umidade beirando 50%. Só que, como não tinha RTQ, não tinha uma classificação definida. Então, cada um produzia do jeito que achava que era melhor. A verdade é essa. Né? E podia causar confusão, como causou aí com esse cliente que o Wilson já comentou aí a situação. Né? E o fiscal fica louco com relação a isso. E a gente tem ainda uma outra classificação com relação aos queijos, que são os queijos de alta umidade. Esses queijos de alta umidade, eles variam ali de 46 até 54,9% de umidade. Um detalhe interessante, o próprio RTQ da mussarela permite ela variar entre queijo de média e alta umidade. Né? Então, assim, é uma variação que acontece. Não é o ideal, é o que a gente falou aqui, uma mussarela com a umidade ideal vai variar de 43 a 46, que está dentro de média. Só que é muito comum a gente encontrar mussarela no mercado com umidade, às vezes, até um pouco maior. Né? Por quê? Porque o RTQ permite. O RTQ da mussarela fala que a umidade máxima da mussarela é 60%. Ele não define a umidade mínima. Na classificação está escrito que é um queijo de média a alta umidade. Então, assim, varia. A umidade no caso da mussarela, você pode ter uma mussarela com teor de umidade mais alta ou mais baixa. Só que tem um detalhe aí que muitas pessoas às vezes pensam assim, então posso variar e não vou ter problema com fiscalização. Não vai ter. Quando você faz o registro do rótulo, você tem que definir se a sua mussarela é de média ou de alta umidade. Se você definiu que ela é de média umidade, mas está fazendo ela com 48% de umidade, você vai poderá ser autuado por aquela situação que a gente citou aqui de fraude econômica. Você tem um queijo autorizado a produzir de média umidade, está produzindo um queijo de alta. Fraude econômica. Então, apesar dessa possibilidade no RTQ, uma vez que você fez o registro, classificou o seu queijo, ele não pode mais ter essa variação. Você tem que ter ou produzir só de alta ou produzir só de média umidade. Não pode variar depois que foi feita a sua classificação lá no registro do produto.
Isso é importante a gente deixar claro para o pessoal. E também a gente tem os queijos de muito alta umidade, que são os queijos que têm umidade acima de 55%. Né? Ah, mas qual queijo que tem umidade tão alta assim? Queijo Minas Frescal, por exemplo. Né? Ricota, por exemplo. Cottage. Né? São queijos que têm teor de umidade muito alto, muito elevado, acima de 55%. Né? Normalmente esses queijos se classificam como queijo de muito alta umidade, com baixo teor de gordura no extrato seco. Né? Porque uma coisa é proporcional à outra. Se a gente tem um produto que tem muita umidade, com certeza ele reduziu o teor de gordura dele. Né? É o que a gente está falando aqui com relação, por exemplo, aos queijos de umidade baixa. Ele tem umidade baixa, mas normalmente o teor de gordura dele é bem alto. Tanto que a classificação, por exemplo, do parmesão, fala lá que é um queijo de semigordo a gordo, de baixa umidade. Uma coisa proporcional à outra. Isso é muito interessante na legislação, que verdadeiramente você não consegue fazer um queijo parmesão com teor de umidade baixo e com teor de gordura no extrato seco muito baixo. Né? Uma coisa é desproporcional à outra. Né? E ainda, falando sobre a portaria 46, ela traz um item muito interessante, que é uma definição de quais os aditivos e coadjuvantes podem ser utilizados no processo de fabricação de queijos. Né? E o engraçado, isso aí tem que deixar bem claro, né? Não tem amido na lista permitida. O pessoal tem um vício de perguntar: eu posso usar amido na produção do meu queijo? Pode, mas não vai chamar queijo. A verdade é essa. Para chamar queijo, a definição lá na legislação é bem clara: base láctea que não contenha gordura ou proteína de origem não láctea. É muito específica essa legislação. Né? E nessa classificação, nessa lista de aditivos e coadjuvantes que podem ser utilizados, é importante a gente observar que alguns podem ser utilizados para queijos de média umidade, de baixa umidade, e não pode ser utilizado, por exemplo, para queijo de alta umidade. Né? Quais são esses aditivos? Aquela lista de aditivos que a gente tem ali nessa portaria, a gente trata de cloreto de cálcio, cloreto de sódio, alguns conservantes como nitrato de sódio, natamicina, lisozima, a gente tem corantes, né, que são permitidos. Então, é uma lista extensa. Né? Se a gente fosse falar aqui, é uma lista extensa de cada ingrediente, cada aditivo, mas que deve ser observado com rigor. Nem todos os aditivos, apesar de estarem ali listados, são permitidos para todos os tipos de queijo. Né? Eles são permitidos de acordo com a classificação do queijo. Isso que você está falando é de extrema importância. Por isso a importância de saber ao certo o regulamento de cada produto. A gente tem muita ocorrência de chegar a determinado tipo de chegar um técnico no laticínio falando que tem uma fórmula de mussarela, por exemplo, com amido. Ou então, eu vi, acontece muito nas minhas visitas técnicas na área de projeto, eu vi fulano, um laticínio aqui perto, que faz um queijo com rendimento bom demais e coloca um pouco de amido, cai nessa questão que o Éder está falando. Né? Provavelmente ele está achando que está colocando um ingrediente permitido, que não... E algumas vezes o técnico ainda cita que o ingrediente permitido, que eu já tive esse tipo de comentário, já escutei esse tipo de comentário, e na verdade não é. E sem falar que você tem uma perca de qualidade muito grande do produto. O produto não é o mesmo, o produto fica muito ruim. Então chamando a atenção para o que o Éder falou, que é de extrema importância a gente ter ciência do regulamento técnico de cada produto. Isso. E muitas vezes o pessoal fala assim: o produto é permitido. Cara, é permitido. Por exemplo, amido. É permitido usar amido?
Você só vai ter que mudar o nome do seu produto. O que ninguém quer, ué. Todo mundo quer vender o queijo como, por exemplo, queijo mussarela. Mas não Sim. quer, ele não quer vender como mistura à base de Lácteo. mussarela e gordura vegetal e amido. Ninguém quer fazer isso, né? Até porque esse produto no mercado, né, tem pouca aceitação. Então ninguém quer. Né? Aí comete aquela falha. Aí eu vou colocar, mas eu não vou mudar, não. Isso aí não tem problema. É, isso Vou, é o vou comum. vender, vou vender aqui como mussarela mesmo e não tem problema. Só que hoje é tão simples de se detectar que um queijo, por exemplo, foi produzido com amido, que até a pessoa mais simples consegue fazer isso hoje. Nossa, tem um teste até na internet, se achar, tem esse tipo de Nossa, teste. é muito comum, né? E o pessoal critica muito, né? E esses queijos processados, só que assim, quando tá lá escrito, né, que é um queijo processado, mistura com massa de mussarela, mais gordura, mais amido, tudo bem, é um pessoal que faz esse produto tem mercado, né? É muito comum, tem um produto muito famoso aí que está agora no mercado aí, de um fornecedor de ingredientes que desenvolveu, que na verdade é uma mistura de gordura vegetal com amido para ser colocado no produto e vender como mistura. Só que aí o pessoal quer comprar e fazer uso como se fosse mussarela. Né? Se for pego, né, uma fiscalização, coletar uma amostra dessa, identificar que tem amido, e é muito simples, vou falar a verdade para vocês, é muito simples. E isso eu estou falando de qualitativo, né? Simples fazer qualitativo. Porque com um reagente simples, Lugol, compra facilmente, uma gotinha de Lugol no produto, você já vai observar uma formação de uma mancha bem escura mesmo, né? Azulada para negra. Ao passo que, por exemplo, você pegar uma mussarela, pingar o Lugol, a coloração ali bem amarelada, mas não muda muito a cor da própria mussarela. Então, assim, fica claro e fácil para identificar. Só que, se for um órgão de inspeção, ele não vai fazer simplesmente qualitativo. Ele consegue fazer a avaliação quantitativa de quanto de amido foi colocado. Né? Então, assim, não adianta tentar tapear, né? Está se tapeando, na É. verdade, né? Não é desnecessário, né? Não, e outra Infelizmente. que um tipo de produto desse aí, eu acho que ele já não tem mais espaço no mercado. O cliente ele vai comprar esse produto uma vez, e ele vai comprar enganado, e não vai comprar mais. A gente tem bastante experiência com relação a isso, Né? e eu sempre comento com os clientes isso. Falou, ó, acho que você tá, quem entra em contato comigo para conversar sobre esses queijos que está pretendendo fazer, eu falei, eu acho que você está indo na contramão do É, mercado, porque o mercado não aceita esse tipo de produto. é. Ué, o Wesley tá para alegrar sua noite aí. Ele mandou um Ô, comentário Wesley, aqui. muito bom, Profissional Wesley. competente é outra coisa. Lá tem live até no carro. Oh, não dá para deixar, cara. Compromisso é compromisso. A gente fez compromisso de ter live terça, quinta, é terça e quinta. Hoje, infelizmente, eu peguei um trânsito aqui, garrei mesmo no trânsito aqui e falei, eu vou parar e vou fazer dentro do carro. Não deu para chegar, faz dentro do carro. O importante é o conteúdo chegar para vocês. É isso aí. Ué, eu queria que você comentasse um pouco agora sobre a maturação dos queijos. Um comentário rápido Sim, sobre a maturação dos queijos. sim, sim. O que acontece? A maturação já é aquele processo, igual eu falei no início, que acontece depois da fabricação. A gente faz a maturação de acordo com cada RTQ. Cada queijo tem uma maturação específica e não é só tempo. Temperatura também influencia. Sim, Né? Nesse caso, e além disso, né, na legislação não trata, mas na prática, a gente vê que tem outro fator importantíssimo para a maturação, umidade. Né? Não adianta você tentar maturar um queijo numa câmara extremamente úmida. Umidade acima de 90%. Eu vou maturar o quê? Como vai maturar? Né? Essa umidade ela vai te proporcionar diversas dificuldades de atingir a umidade adequada do queijo. É a umidade no ambiente que eu falo. Então, assim, câmara de maturação é a câmara seca.
É uma câmara que você não pode lavar a câmara e deixar lá aquele monte de água dentro da câmara e achar que é comum. É uma câmara que deve ser lavada a seco, tem que ter o maior cuidado possível com a umidade relativa do ar dentro da câmara. Então, tem queijos que o processo de maturação, ele pode acontecer na embalagem, tem outros que pode, não pode, porque tecnicamente dá problema, né? A gente tem aí alguns queijos aí que maturar na embalagem não fica legal. Um deles é o Minas Padrão. Perde, descaracteriza o queijo, apesar da legislação permitir, viu, pessoal? Sim. Mas o queijo não fica igual, isso aí é certeza. Queijo maturado, queijo Minas Padrão, maturado na embalagem é diferente. Ao passo que É, outros queijos, como o queijo prato, a gente consegue um processo de maturação na embalagem que o queijo fica perfeito, né? Então isso tudo varia de um queijo para o outro. Tem que ler no RTQ qual o prazo mínimo de maturação, né? Era muito comum a gente ver o pessoal produzindo parmesão, por exemplo, e não deixar o queijo ficar 6 meses maturando. O Ministério da Agricultura fez ultimamente uma força-tarefa aí fez uma e varredura. foi muita multa que rolou aí por conta disso. É, Quantos projetos a gente teve que adequar por conta disso, não foi, Wilson? bastante. Linkando isso que você está falando, eu queria te fazer uma outra pergunta. Como que o laticínio deve fazer o controle da maturação desse queijo? Sim. Esse é um passo importantíssimo e que com certeza vai ser analisado pelo fiscal, né? Esse controle de maturação, o importante é que a gente tenha ele registrado. Isso tem que estar, inclusive, no programa de autocontrole, né? Você precisa de ter algum registro específico onde você verifique data de entrada do queijo na câmara de maturação e data de saída. Além disso, se o queijo for maturado sem a embalagem, você precisa de ter alguma forma de identificar esse queijo, né? Eu já cheguei em fábrica que o pessoal falou assim, não, eu tenho uma câmara de maturação, tá tudo lá, maturando, tudo certinho e tal. Eu cheguei lá e perguntei, né, esse queijo é de que data? Ah, eu não sei, mas eu sei que ele está aqui já tem um mês, mas eu não sei de que data que ele é. Não adianta, para o fiscal isso não serve de jeito nenhum, né? E se você não tiver lá marcando para o fiscal lá, na prateleira de maturação lá, qual que é o dia que aquele queijo entrou na maturação, ele não aceita, né? Porque e é uma coisa muito lógica. Se Sim. você não sabe que dia que entrou, como que você vai saber se está respeitando ou não o prazo de maturação definido lá no RTQ? E Né? não Não está vai saber, controlando nada, né? não está controlando, né? E além desse controle de identificação, controle de umidade e temperatura, né? São os controles básicos que a gente tem que ter sobre uma câmara de maturação para que a gente tenha efetividade, tenha resultado satisfatório, né? Não basta ter simplesmente a câmara ali, coloca queijo, não identifica, não sabe quanto está de umidade na câmara, não sabe qual que é a temperatura, se ela está variando muito ou pouco, porque na verdade o pessoal vai lá no controlador de temperatura da câmara e programa ela para ligar e desligar em determinada temperatura. Só que o que a gente precisa é de saber qual que é a temperatura que ela atingiu e qual que é máxima e a temperatura mínima. Inclusive, o programa de autocontrole define que temperatura é mínima e máxima. Não é só a temperatura do momento, né? A câmera precisa ter controle de mínima e máxima. Aí, quando vai ver a temperatura de maturação, por exemplo, teria que ficar entre 10 e 14, e ela está atingindo, às vezes, 8 a 14. Aí você fala assim, mas não tem problema, é baixo. Tem problema, vai atrapalhar o seu processo de maturação, né? Vai interferir no seu resultado final. Ao mesmo passo que o inverso também altera. Tem que ir até 14, ela está indo a 15, 16, 20, né? Totalmente sem controle. Então, esses três controles básicos devem existir, né? Você ter controle sobre a umidade da câmara, sobre a temperatura da câmara. São funções importantíssimas para que a gente tenha resultado satisfatório com os nossos queijos. Uma coisa importante também é que, igual ele citou, tem queijos de temperatura de maturação diferente. Isso. Então, uma pergunta que eu tenho constante aqui na parte do projeto é
eu posso maturar esses queijos todos numa câmara só? Depende de cada queijo. Se o Depende dos regulamento queijos. técnico dele permitir, sim. Agora, se tiver algum queijo ali de temperatura diferente, esse vai ter que fazer 2 câmaras de maturação. É Né? isso aí. Ô, Hélio, você já começou a falar um pouco sobre esse assunto, mas era a minha próxima pergunta. Eu quero que você fale um pouco mais. O que acontece quando o Ministério da Agricultura detecta que o período de maturação de determinado queijo não está sendo respeitado? Olha, multa. Primeira coisa, multa. Segunda coisa, interdição do seu processo. Terceira coisa, ele avalia se o seu projeto realmente atende ou não ao que você pretende produzir. Se não atende, ainda te dá um termo de intimação para fazer uma alteração do seu projeto ou diminui a capacidade máxima que você tem de produzir. Eu estou falando isso porque assim, foi muito comum, né, aí uns 2, 3 anos atrás, aí, essa situação do parmesão, e foi muito projeto que o próprio Ministério da Agricultura chegou e falou assim, não, você está falando aqui que vai fazer 1.000 quilos de queijo parmesão por dia, mas a sua câmara não comporta 365, 180 mil quilos de queijo para começar a sair. Né? Então, assim, não adianta a gente tentar enganar. Né? Essas empresas foram autuadas. Todas elas foram autuadas. A maioria delas não consegue alterar o projeto para o volume de queijo que quer produzir. Você já parou para imaginar o que é 180 dias de 1.000 quilos de queijo? A estrutura que você precisa fazer para ter lá 1.000 quilos de queijo por dia. Não é que é impossível, mas tem empresas que não tinham nem 1/5 do tamanho da câmara que era necessário. Lógico que assim, foi uma falha do Ministério da Agricultura. Eles permitiram, as empresas não construiu do nada. Né? Mas esse detalhe, ele nunca foi tão cobrado quanto agora. Olha, Né? mas isso aí tem um detalhe importante, que eu peguei muito projeto que foi aprovado, por exemplo, um processo de parmesão na época. O laticínio trabalhava com 50 mil litros de leite. Então, e dentro desse processo tinha um processo de parmesão. O que se era colocado nesse processo, em alguns processos que eu peguei? Desses 50 mil litros de leite, eu faço 100 quilos de parmesão por dia e o resto é queijo não maturado. Então, o fiscal entendia que a Câmara É só comportava. 100 quilos, né? Isso eu vou até deixar para o pessoal aqui, que isso é um cálculo muito simples, é um cálculo preconizado pelo Ministério da Agricultura, tá? Você quer saber se o seu latim comporta, se as suas câmaras comportam o queijo maturado? Você vai fazer um cálculo que é o seguinte, 150 quilos de queijo por metro cúbico. Esse é o cálculo que o Ministério da Agricultura leva em consideração. Então é só você calcular, pega as medidas da sua câmara lá e calcula 150 vezes a metragem cúbica dela. Você vai saber quantos quilos de queijo é compatível com essa câmara. E aí fica mais fácil de resolver esse tipo de situação. E fica mais doído, porque a maioria vai identificar que a câmera não cabe. E com isso tem que refazer o projeto, remodelar para poder continuar produzindo o queijo. É isso aí, uma coisa importante que você falou. Se você detectou que algum produto você está fabricando a mais do que consta no seu registro, no seu memorial descritivo econômico sanitário que foi enviado para o Ministério da Agricultura, você tem que refazer o memorial, né, entrar com um novo projeto que a gente chama de projeto, que é uma ampliação, solicitando o aumento dessa capacidade. É lógico, dessa produção. É lógico que a gente tem que levar em consideração esses fatores. E tem outros fatores também que levam em consideração, mas eu não vou citar aqui agora, mas é importante ressaltar isso. Última pergunta para a gente finalizar. Bora! O grande Wesley que está perguntando, a gente não vai deixar de responder ele, que é o seguinte, é possível, sem querer sair muito do tema que ele está colocando aqui, mas poderia falar um pouco do termolactobenzímetro? Minha média subiu muito, para 10,5. Separei o leite e fiz queijo separado e a média voltou para 9,0. Entendi.
É, talvez você está tentando usar o termolactocínio para avaliar a qualidade do leite, para você saber qual que é o leite que está te trazendo problema. É um método que funciona, só que ele só vai te dar aquele resultado assim quando ele é bem drástico. Por que eu estou falando isso? Porque se você levar em consideração o que a legislação fala hoje, ela fala que um leite tem que ter densidade de 1.028 gramas por litro até 1.034 gramas por litro. Cara, mas se você pegar um leite que tem densidade de 1.034 e um leite de 1.028, a diferença no seu rendimento ela vai ser de quase 20%. Né? Se a gente considerar que esses leites, o que interferiu na densidade deles foi água. Né? Porque o que acontece? Quando a gente coloca água, a tendência do lactocínio é ficar ali próximo de 1. Porque 1 quilo de água é 1 litro de água. O leite é diferente. Né? 1 litro de leite pesa, em média, 1,28 kg a 1,34 kg. É essa a diferença. Então, assim, o lactocínio ele é usado para isso, para você tentar achar essa diferença. Só que você só vai conseguir identificar quando essa diferença for um pouco maior. Se ela for uma diferença pequena, você não consegue identificar, porque 1.030 está muito bom, mas você não tem certeza se foi adicionado ou não água nesse leite. Né? Você vai ter rendimento menor se o leite tivesse com 1.032, mas não tem certeza do que é que está acontecendo. Né? Infelizmente, Wesley, o mais preciso para a gente identificar essas variações seria o crioscópio, né? Porque é um equipamento específico para identificar o ponto de congelamento do leite. Então ele consegue identificar com precisão se o leite foi ou não adicionado de água. Né? Mas, é igual eu estou te falando, se você não tem o crioscópio, dá para fazer por densidade, mas você vai começar a pegar problemas quando o seu problema é muito grande. Né? Então, às vezes já passou da hora, né? Identifica, mas já perdeu muito. É isso aí. Ué, primeiramente eu queria, em nome de todo mundo que está assistindo aqui, te agradecer por ter parado aí sua viagem para disponibilizar esse conhecimento para a gente, que é um conhecimento que é ouro, né? Vale ouro esse conhecimento que você está passando aqui. Pessoal, eu queria pedir para vocês, curtam as nossas redes sociais, compartilhem o nosso conteúdo, que é a forma que vocês têm de nos agradecer pelo que a gente está fazendo. A gente está desprendendo o nosso tempo aqui, disponibilizando conteúdo para vocês, igual o Hélio parou a viagem dele aí, para disponibilizar o conteúdo para vocês. Então, é uma forma de retribuir o que a gente está fazendo, curtindo as nossas redes sociais. É isso aí. Muito bom contar com vocês aqui. E chama o pessoal para participar, gente. A gente quer cada vez mais pessoas aqui participando. Né? O conteúdo é interessante, achou interessante, compartilhe com os amigos. Forte abraço, Hélio. Até a Abraço, próxima. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.